Olá, rubro-negros! Aconteceu agora há pouco o sorteio das quartas de finais da Copa do Brasil e o Flamengo descobriu quem ele vai enfrentar. Bom, o Flamengo vai enfrentar o Bahia, adversário complicado, um dos melhores times com futebol apresentado em 2024, a gente pode se dizer assim. O Flamengo joga a primeira partida na Fonte Nova e o jogo de volta o Flamengo decide no Maracanã, o que é uma boa notícia para o Flamengo, porque se a gente for pensar em 2024, o Flamengo está tendo que decidir tudo como visitante. Foi assim nas duas fases da Copa do Brasil. E também está sendo assim, por exemplo, na Copa Libertadores. Então, dessa vez o Flamengo vai decidir sua vida em casa. Bom, sobre o Bahia, eu acho que a gente pode dizer que o Bahia é um adversário difícil, complicado, muito bem treinado pelo Rogério Ceni. E que a gente pode dizer que entra no confronto. Se a gente não, eu não considero o Flamengo favorito, acho que é um confronto equilibrado. Obviamente o Flamengo tem mais elenco, ou pelo menos tinha até pouco tempo atrás, se assim pode se dizer. Mas o Flamengo tem tudo para fazer um bom confronto com o Bahia. Claro que os jogos em casa provavelmente farão diferença, então é sempre bom decidir em casa, que é no caso do Flamengo. Por exemplo, algumas estatísticas que eu acho importante, por exemplo, dizer que, por exemplo, nos últimos 9 jogos entre Flamengo e Bahia, que foram só no Campeonato Brasileiro nos últimos anos, o Flamengo ganhou 8 partidas de 9. E a única derrota do Flamengo durante esse tempo foi, curiosamente, quando o Flamengo era treinado pelo Jorge Jesus. E o Flamengo, desde então, o Flamengo vai indo muito bem contra o Bahia. Os times só se enfrentaram no Campeonato Brasileiro. É a primeira vez que estão se enfrentando depois de um tempo na Copa do Brasil. Uma curiosidade acima desses últimos confrontos entre Flamengo e Bahia é que o Flamengo e o Bahia tiveram 9 jogadores expulsos durante esses 9 jogos. Acho que é muito para um confronto em que, podemos dizer, não existe rivalidade. Um confronto entre duas boas equipes e que é um pouco estranho ter bastante jogadores expulsos, mas em sua maioria são jogadores do Bahia. Outra estatística que eu quero dizer, além de, primeiro, vamos nos confrontos entre Flamengo e Bahia na Copa do Brasil. O Flamengo e o Bahia se enfrentaram na Copa do Brasil apenas 4 vezes na história. A primeira foi em 1990, quando o Flamengo enfrentou o Bahia. Primeiro o Flamengo jogou como visitante, o jogo foi empate em 1990. E o segundo jogo também, no mesmo campeonato, obviamente. Inclusive, se não me engano, foi a primeira edição ou a segunda edição da Copa do Brasil. O Flamengo venceu o jogo de volta por 1-0. Né? Então, assim, é legal que a gente lembrar que foi ou a primeira ou a segunda edição da Copa do Brasil que eles se enfrentaram. E o outro confronto que o Flamengo teve, é sempre bom falar, o Flamengo passou em 1990 contra o Bahia. Em 2000, o Flamengo e o Bahia voltaram a se enfrentar. A primeira partida também foi fora de casa. O Flamengo ganhou de 3-1. E quando o Flamengo foi mandante foi 1-1. Novamente o Flamengo se classificou. Então a gente pode dizer que o Flamengo tem um bom retrospecto contra o Bahia, ao menos na Copa do Brasil. E uma estatística que eu acho que sempre é bom destacar toda vez que o Flamengo enfrenta o Bahia, ou no caso, principalmente no caso aqui, é o Rogério Ceni. O Flamengo tem um histórico contra o Rogério Ceni impressionante, o que é um bom sinal, porque a gente já conhece, obviamente, ele já treinou o Flamengo já enfrentou ele várias vezes, por exemplo, nos tempos de Bahia, de São Paulo, de Fortaleza. Então, o Flamengo conhece muito bem o Rogério Ceni, treinador. Então, o Flamengo, por exemplo, enfrentou o Rogério Ceni 12 vezes, ele como treinador, 12 vezes, 12 vitórias do Flamengo, impressionante. O Flamengo marcou 26 gols e tomou apenas 6 gols. O Rogério Ceni, por exemplo, enfrentou o Flamengo 6 vezes pelo São Paulo, perdeu as 6. Enfrentou o Flamengo pelo Fortaleza 3 vezes, perdeu todas. Enfrentou o Flamengo pelo Bahia 2 vezes, perdeu também. E a única partida que ele era treinador do Cruzeiro, muita gente não lembra, mas ele também perdeu contra o Flamengo. Então a gente pode dizer que o histórico do Flamengo contra o Ceni é muito bom, porque a gente sabe que o Rogério Ceni é um treinador que tem boas ideias, que consegue sim fazer o time dele ter um bom futebol, desempenhar acima da média de muitos. Eu diria que o Rogério Ceni para mim é um dos melhores treinadores brasileiros, e as ideias dele realmente, eu gosto das ideias dele, só que o que falta no Rogério Ceni, na minha opinião, é equilíbrio,
Então, eu espero que mais uma vez falte isso para que o Flamengo possa se classificar. É um confronto complicado, é sempre bom falar isso. É um confronto muito complicado, em que se você for olhar as equipes que estavam lá, o Bahia é uma das equipes mais fortes, inclusive eliminou o Botafogo, empatou no jogo no Rio e ganhou. Então, o Bahia, que já faz um ótimo campeonato brasileiro, também está fazendo uma boa Copa do Brasil. O Flamengo vai ter adversário, e acho que um ponto importante a se destacar é que o confronto entre Flamengo e Bahia vai ficar no meio de uma data FIFA. O primeiro jogo acontece antes e o segundo acontece depois, o que para o Flamengo é muito complicado, porque o Flamengo provavelmente terá vários jogadores convocados, e se isso ocorrer, os jogadores vão ter que retornar rapidamente e eles podem voltar ou mesmo machucados, mas em sua maioria provavelmente cansados, o que enquanto isso o Bahia estará treinando e o Flamengo terá seus principais jogadores nas seleções, o que é um problema para o Flamengo mais uma vez. E sobre o chaveamento que teve, o Flamengo e o Bahia foram os dois ser sorteados na terceira chave, terceiro grupo, como queira dizer. O que vai enfrentar, que pode enfrentar tanto o Flamengo contra o Bahia, Corinthians e Juventude. Eu acho que eu posso dizer que, se você for olhar de camisa, essas coisas, o Corinthians teve um confronto mais tranquilo, se pode dizer assim, mas não é confiável o time do Corinthians enfrentando a Juventude, que sim está fazendo sim um bom campeonato brasileiro e eu diria surpreendendo a muitos. Então, se eu for analisar o confronto dos dois lados da chave, o Flamengo está numa chave que, na minha opinião, é um pouco mais tranquila. Do outro lado tem São Paulo, Atlético Mineiro, Vasco, Atlético Paranaense, que geralmente está no caminho do Flamengo. Então eu digo que sim, a chave do Flamengo é uma chave mais tranquila em comparação às outras, mas, de novo, o Flamengo para mim enfrenta uma das melhores equipes que ele poderia enfrentar, porque o Bahia é sim uma boa equipe, é um time que sabe jogar muito bem com a bola e provavelmente fará o Flamengo ter que jogar muitas vezes no contra-ataque em vários momentos do jogo, porque eles vão querer ter a bola, é assim que o time do CN joga. Então o Flamengo tem que tentar aproveitar e, acima de tudo, é necessário demais que o Flamengo passe, porque como o Flamengo claramente sim priorizou a Copa do Brasil quando os titulares contra o Palmeiras, o Flamengo tem que levar a Copa do Brasil a sério, porque a Libertadores, a gente não sabe o que vai acontecer na altitude, com o Flamengo cheio de problemas. E o Campeonato Brasileiro é uma incógnita, a realidade é essa, com o Flamengo cheio de problemas, com vários jogadores machucados, a gente não sabe o que vai acontecer. E como o Palmeiras e Botafogo, um dos dois vai cair na Libertadores, provavelmente, só terá só o Campeonato Brasileiro para disputar, o outro, uma outra competição, seria o Brasileirão e a Libertadores. E já o Flamengo, neste momento, segue nas 3 competições até esse momento aqui. Mas a gente sabe que quinta-feira tem Flamengo e Bolívar e talvez o Flamengo tenha talvez o Flamengo tenha só 2 competições para disputar até o final de semana. O que a gente espera que não. Mas na Copa do Brasil o Flamengo tem um adversário difícil, complicado, mas que historicamente é um adversário que, para o Flamengo, até o dia de hoje, está indo bem, e que assim a gente espere para que o Flamengo possa se classificar para a semifinal da Copa do Brasil.